sei que estamos na Semana da Mulher, mas também sabemos que grande parte do nosso público é masculino. E a entrevista que você vai ver agora é tão importante para eles quanto para elas. Eu tenho certeza de que muitos de vocês já ouviram que homem não chora, que isso ou aquilo não é coisa de homem, ou então aquela frase, seja homem. Pois é, Andressa, são frases usadas com muita frequência na educação de meninos e que ficam martelando em suas mentes, às vezes, para o resto da vida. É como se o choro, por exemplo, sempre devesse ser suprimido, engolido ou transformado em ação e até agressão. Cacá, o choro acabou ligado à fraqueza, né? Como se o fato de se sentir triste fosse inadmissível para os homens. E é nesse contexto que conversamos agora com o psicólogo e nosso colunista Alexandre Brito. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado pela presença mais uma vez. Eu agradeço. Alexandre, eu tenho amigos que até choram com certa frequência. Eu ia perguntar até para o Alexandre. Você chora, Alexandre? Você tem reações assim de ficar hipersensível? Quando eu tenho alguma coisa que me transborda, é inevitável. Né? E às vezes até não necessariamente uma coisa triste. Né? Quando alguma coisa me emociona, eu tenho essa sensibilidade, sim. Eu tenho... eu choro o tempo todo. O tempo todo? Eu não quero chorar. Eu quando... Não, isso é lógico, porque eu estou no trabalho, daí é difícil ficar chorando no trabalho. Mas eu estou falando assim, por exemplo... Recentemente, no Carnaval, quando eu me deparei com algo que eu sempre quis ver, que era a preparação das escolas, que é uma coisa pela qual eu sou apaixonado, era um momento de alegria extrema e eu ali fiquei muito emocionado com a entrada das escolas, né, e com aquilo tudo que eu vi ali, porque sempre foi uma coisa que especificamente eu queria ver. Mas eu acho que é algo, assim, uma reação que a gente tem, como você disse, que transborda, né? Eu sempre falo que o choro é quando a gente... A vida que está em nós transborda, sabe? É quando a gente se derrete de alguma forma diante do calor das emoções, tanto para alegria quanto para tristeza, né? E isso que vocês trouxeram na abertura, falando de que homem não chora, isso é um grande problema na educação de meninos mesmo. E existe até hoje? Muito, assim. E ainda, a Andressa ainda complementa, tem alguns pais que falam, olha, para o menino, se você brigar na rua e apanhar fora da rua e não bater, você vai apanhar em casa também. Então, esse tipo de coisa, a gente constrói uma masculinidade muito tóxica, muito agressiva, né? Homens que se preparam para agredir, para competir, para serem intolerantes, né? E quando a gente fala do choro, a gente se dá conta de que o choro, ele tem uma grande função terapêutica, uma grande função para a vida. O choro é uma reação importante, que não deve ser... É claro que a gente não pode chorar em qualquer lugar com qualquer pessoa também, né? Mas o choro, ele tem uma grande função. Por quê? Quando você sente algo que te transborda, se você segura isso, vai para algum lugar. Vai para o corpo, vai para um comportamento, se torna ansiedade, pode se tornar outra coisa, se transforma, simplesmente não desaparece. E chorar é entrar em contato de um modo autêntico e sincero com o que você está sentindo. Inclusive, chorar podia ser mais estudados, né? Vou deixar até um recado para meus alunos aqui. Quem quiser pesquisar choro, eu oriento. A importância do choro para a nossa vida. Por quê? Porque em alguns estudos demonstram, inclusive, que chorar é uma forma de evitar, olha só, é uma forma de evitar o suicídio. Que isso? Que o choro... Olha que importante. Porque veja bem, quando você não chora, você segura, retém, muitas vezes uma das formas que você vai acumulando, né, essas dores da existência, você não dá expressão para elas, isso vai acumulando, e muitas vezes você acaba tendo uma reação agressiva, uma reação que pode tirar sua própria existência. Né? Se você não chora muitas vezes, veja bem, você não chora uma vez, imagina você engolindo choro, aí você começa talvez a morder o queixo, né, mandíbula, arrancar unha, cabelo, e se isso é recorrente, com o tempo você arranca a própria vida. Então o choro, ele tem inclusive função protetiva. Então chorar faz bem, é importante, é necessário, e homem que chora não diminui a masculinidade, não tem relação nenhuma o masculino com os sentimentos, pelo contrário, né? Então é importante que os pais inclusive eduquem seus filhos para os sentimentos. É importante, e agora eu estava pensando enquanto a gente conversava, que eu tenho certamente muito mais facilidade em me emocionar
a ponto de chorar em situações alegres do que em situações tristes. Quando é uma situação muito triste, eu daí tenho mais dificuldade, uma enorme dificuldade de manifestar essa tristeza dessa forma. Aí eu me contenho. Eu não sei exatamente o que é isso, mas eu me contenho muito mais. Pode ser também parte da educação, tá, Cacá? Porque muitas vezes a gente acaba não demonstrando a tristeza como sinal, pode ser, né, as pessoas sinal de fraqueza, ou para que a gente também não se sinta muitas vezes derrubado. Só que eu sempre falo que é impossível você viver uma vida profunda se você não está disponível aí no fundo do poço de vez em quando. Né? Não no sentido de a gente estar aqui romantizando a tristeza ou a depressão, não tem nada a ver com isso, né? A gente não é tolo a ponto disso, mas no sentido que às vezes a gente vai ter que sentir essa dor, essa tristeza, e ela vai nos tomar e de alguma forma a gente tem que aprender talvez a se permitir sentir essa tristeza do mesmo jeito que se permite sentir alegria, de um modo a ela se extravasar em forma de lágrima, e pode ser que o choro também seja raiva derretida, como diz a Viviane Mosé. Sabe que eu estava escrevendo a gente chama de cabeça, tá, gente? Que é essa parte que a gente apresenta a entrevista que nós vamos fazer, né? Eu estava escrevendo e estava falando que era bom para os homens assistirem, mas também é para as mulheres. E é justamente aquilo que você falou agora há pouco, né, Alexandre, que a parte do choro tem essa relação com ser menos sentimental, mais agressivo, e se desconta muitas vezes nas mulheres. Né? Sim, então é importante o homem chorar para que a mulher também fique bem. Qual é essa relação? Porque assim, tanto o homem que olha para a mulher chorando, fala que é frescura, que é fraqueza, que enfim, olha de um jeito ruim. Tem outros que não, que se afetam, tem a empatia, mas nem todo mundo desenvolve a empatia, porque a empatia também é uma coisa que se aprende, é uma coisa que ninguém nasce empático ou com autoestima, tudo é desenvolvido, né? E o homem também poder se permitir, né, chorar, de alguma forma ele vai conseguir administrar o afeto que ele tem junto com a pessoa. Então, isso não é ruim. Porque tem pessoas que não sabem falar o que sente. Tem pessoas que não falam o que sentem de ruim. E tem gente que não consegue nem falar o que sente de bom. Por exemplo, tem muita dificuldade, muitas vezes, de dizer o eu te amo. Né? E tem muitas dificuldades, às vezes, de pedir ajuda também. Tanto que tem pessoas que têm tantos problemas com choro que chora escondido, né? Chega no ambiente de trabalho, vai para o banheiro, chora escondido e volta, engole o choro e volta, em casa também. Então, muitas vezes, isso é parte de uma educação que não aceita o choro, que entende o choro como fraqueza. Gente, o choro é uma potência. O choro é uma potência, porque quando você chora, você se conhece, você está sendo sincero com você. Você vai ter até mais forças, inclusive, para saber pedir ajuda ou para lidar com isso que está te tomando. Porque se você não cuida disso, uma hora você vai piorando, até, de fato, você se tornar dependente de alguém. Agora, Alexandre, essa transmissão, porque a gente está falando, na verdade, de educação, desde o início, ou seja, você impingir nas crianças essa ideia de que o homem não chora. Isso contribui para um perfil machista do homem? Total. Isso é parte da construção do machismo, da produção de um homem machista, né? De uma vida machista, de uma sociedade machista, né? O machismo é uma produção, o machismo é uma instituição, né? Ele produz muito sofrimento, inclusive para o homem. Porque para o homem ser esse modelo de homem que o machismo coloca, ele tem também que se cortar de diversas formas. Ele tem que, de alguma forma, se podar, ele parte de um sofrimento, né? De que ele tem que ser o mais forte, o melhor, o mais isso, o mais aquilo, né? E na relação com a mulher de submissão, né? Essa submissão que eu estou colocando aqui, né? Dessa agressão. Então, a gente vê que essa construção machista, ela se dá em diversas vias, né? Tanto na escola, na família, na comunidade. Então, realmente, esse negócio de não chorar é um desses ingredientes para o machismo. Ok. Muito bom. Obrigada, viu? Que agradeço.